Olá, pessoal. Retornando nossa discussão sobre a sistematização da assistência de enfermagem, hoje nós vamos começar a falar sobre o processo de enfermagem e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um instrumento de registro das etapas do processo de enfermagem que eu já utilizo há bastante tempo com alunos da graduação, alunos da pós-graduação também. Diversos colegas meus, né, enfermeiros, professores, né, já utilizam também esse documento, né. Eu elaborei a primeira versão em 2011, se eu não me engano, né, 2 anos após a publicação da Resolução 358 e, obviamente, ela vem sendo aprimorada, né? Cada colega que pega faz as adaptações que ele precisa lá na sua prática, seja clínica ou na prática de docência em enfermagem. Eu vou compartilhar até na tela aqui o instrumento. Então, esse instrumento aqui é uma planilha que foi construída, né, em um software, né, de acesso livre, é o LibreOffice. Depois eu vou colocar o link lá nos comentários do vídeo para vocês realizarem, quem desejar, né, o download desse pacote. Ele permite, né, que a gente desenvolva e edite documentos similares àqueles produzidos no Office da Microsoft. Só que por ser um software de acesso livre, a gente não precisa ter aquelas questões, aquelas preocupações com registros e pagamentos, né? Quem quiser pode até fazer contribuições lá para os programadores do LibreOffice. Então, nesse documento, nós temos um cabeçalho que permite que a gente introduza os dados do cliente que está sendo atendido. Então, seja em um exemplo realizado por um professor, né, da graduação ou da pós-graduação, ou no caso de essa planilha ser utilizada na prática clínica mesmo do enfermeiro. Então, no cabeçalho vai ser possível colocar os dados de identificação do paciente, como nome, o número do prontuário, a data do atendimento, o nome da instituição de saúde. Então, instituições que não possuem prontuário eletrônico, né? A gente sabe que no Brasil temos realidades completamente diferentes, então muitas instituições ainda hoje utilizam prontuário físico, né? Não possuem prontuário eletrônico, então essa planilha pode ser utilizada livremente. Então a instituição pode colocar o seu nome aqui, a data de nascimento do paciente, a idade, a enfermaria e o número do leito. Indo lá para o rodapé, é possível que o enfermeiro registre o seu nome, o seu registro profissional, e após imprimir o documento, ele pode assinar antes de anexar ao prontuário do paciente. Nessas primeiras colunas aqui, é possível realizar o registro do diagnóstico de enfermagem ou do problema que o paciente apresenta, né, como queiram. Também é possível estabelecer os resultados de enfermagem que se deseja para aquele paciente, né, de acordo com o diagnóstico de enfermagem que foi identificado. Além disso, nessas colunas iniciais aqui, também é possível determinar, ou seja, estabelecer os indicadores clínicos que vão ser acompanhados para verificar se o paciente está se dirigindo para o resultado que a gente espera ou não. A gente vai fazer um exemplo logo. Nessa outra coluna aqui, nessa coluna central, né, nós vamos definir as metas para o paciente. Então, as metas de tempo, ou seja, para cada resultado de enfermagem que a gente definir para aquele paciente, para aquele cliente, a gente vai estabelecer também uma meta de tempo para que esse paciente atinja. Seja algumas horas, né? Um paciente que está com um determinado diagnóstico de enfermagem pode determinar alguns minutos para ele atingir esse resultado. Para outros diagnósticos de enfermagem, algumas horas, alguns dias, né? Ou, em alguns casos, alguns meses para ele atingir esses resultados. Então, nós vamos fazer isso nessa coluna.
Além disso, é possível nessa coluna também estabelecer os níveis de cada indicador. Então, um determinado indicador clínico, por exemplo, o nível da dor. O paciente que tem um diagnóstico de enfermagem de dor aguda, eu posso verificar e estabelecer qual é o grau atual dessa dor e estabelecer também para qual grau eu desejo que o paciente evolua. Sempre lembrando que, em geral, o grau 1 representa o estado de desequilíbrio de um indicador e o grau 5 é o grau de equilíbrio, ou seja, é um indicador sem nenhum distúrbio. Então, grau 1 seria um paciente com a dor de maior nível, aquela dor incapacitante. E o nível 5 seria o grau no qual o paciente não tem dor, ou seja, a dor já foi resolvida. Então, posso definir se um paciente estiver, por exemplo, com o indicador, né, de relato de dor no grau 2, eu posso fazer um planejamento para que ele evolua do grau 2 para o grau 3, ou do grau 2 para o grau 4, de acordo com as intervenções que eu implementar na próxima etapa. A gente vai fazer um exemplo e vai ficar mais claro. Na coluna seguinte, a gente vai determinar as ações de enfermagem. Então, identificamos um problema, um diagnóstico, definimos resultados esperados, definimos indicadores clínicos para verificar se o paciente está se dirigindo para os resultados esperados, estabelecemos as metas de tempo para cada indicador, estabelecemos também o grau atual e o grau desejado, o grau almejado para cada indicador. Nós vamos agora traçar as intervenções para que todo o processo anterior funcione, todas as etapas anteriores funcionem. Então a gente vai, nessa coluna aqui, determinar a lista de ações, de intervenções de enfermagem. Finalmente, a última coluna é uma coluna de avaliação, na qual eu verifico se o cliente atingiu os resultados que a gente tinha determinado para ele ou não. Obviamente, o ideal é que essa coluna de avaliação seja feita no final do processo, por exemplo, lá no final do plantão, né? Então, essas etapas iniciais, né, do diagnóstico, do planejamento, da implementação são feitas no início do plantão e durante o plantão, e a avaliação no final do plantão. Uma implementação que nós fizemos nessa planilha, agora lá no doutorado, é que nós incluímos listas suspensas. Então, os alunos que já utilizaram essa planilha comigo há vários anos, né, diversos anos utilizando, vão sentir uma diferença, porque a gente escrevia, né, na mão, né? Eu levava essas planilhas impressas e a gente ficava lá escrevendo os diagnósticos de enfermagem, os resultados, as ações de enfermagem. Nesse modelo aqui, que vai ser disponibilizado para vocês, cada coluna dessa possui listas suspensas. Quando a gente clica em uma linha dessa coluna, vai abrir uma lista de itens. Por exemplo, uma lista de problemas, uma lista de indicadores, uma lista de resultados de enfermagem, uma lista de metas. Então a gente só vai escolher. Como essas listas foram construídas? Elas foram baseadas no quadro clínico de pacientes com Covid-19. Então essas listas elas são restritas. Quando a gente clicar aqui, daqui a alguns minutos, né, a gente vai fazer esse exercício. Quando a gente clicar na lista em uma linha aqui de diagnóstico, vai aparecer uma lista de diagnóstico de enfermagem. Mas não é uma lista longa, é uma lista focada no quadro clínico de pacientes com Covid-19. Da mesma maneira, vai acontecer com os resultados, com as intervenções, com os indicadores, né? Sempre baseado no quadro clínico do paciente com Covid-19. Vou sair aqui da tela de visualização para a gente olhar com calma essa planilha.
Então temos aqui, como eu falei para vocês, nessas duas primeiras colunas aqui, né, na segunda e na terceira, a gente tem aqui, ó, problema de enfermagem, né, eu estou chamando aqui diagnóstico, como eu não estou utilizando uma taxonomia de enfermagem fixa, né, em alguns momentos eu vou chamar de problema, né, porque em determinados momentos eu mesmo redigi o termo, né, que está aqui. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, nessa coluna de problema, do diagnóstico, vai abrir essa lista, como eu tinha falado anteriormente. Então, tem uma lista suspensa e eu posso escolher o problema que o paciente apresenta. Obviamente, quando eu chego a essa conclusão que o paciente apresenta algum problema, eu já fiz a análise dos dados, né? Eu já coletei os dados lá no histórico de enfermagem, já fiz uma análise desses dados, né? Aquele julgamento clínico, a gente fala aí, o livro da Nanda diz lá, né, que a gente precisa fazer um julgamento clínico, né, das respostas do paciente. Eu já fiz tudo isso para chegar nessa conclusão aqui, então já tem uma etapa pré-realizada. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês de um paciente, por exemplo, com um diagnóstico, né, com problema de constipação. Deixa aqui, ó, para o paciente que tem problema de constipação. É bem mais fácil de realizar, né? Eu estou demorando aqui porque eu estou explicando, mas é bem tranquilo de realizar isso aqui na prática. Então, para esse paciente com constipação, eu posso identificar o resultado de enfermagem. Quem lembra das aulas de processo de enfermagem, a gente vai falar isso daqui para frente, eu ou algum colega que eu vou convidar, a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas os resultados de enfermagem, eles são sempre o oposto do diagnóstico de enfermagem, né? Então, se o paciente tem um diagnóstico de enfermagem de constipação, né, ele não está conseguindo eliminar o conteúdo fecal de maneira adequada, o que a gente espera para ele é o oposto, é que ele tenha, né, um controle gastrointestinal, uma função gastrointestinal. Então eu vou escolher aqui esse resultado para ele ter uma função gastrointestinal, está aqui. Então, o paciente tem um problema de constipação, eu quero resultado para ele, como resultado para ele, uma função gastrointestinal. Vamos então escolher indicadores. Nessa planilha aqui, para não gastar muito espaço da planilha, nós deixamos aqui disponíveis as possibilidades de serem acompanhados dos indicadores para cada diagnóstico, para cada resultado de enfermagem. Então vamos determinar aqui dois resultados possíveis, dois indicadores possíveis. Pode ser, por exemplo, a frequência. Um deles pode ser a frequência das fezes. Quantas vezes esse paciente está evacuando. Isso pode ser um indicador clínico. Outro indicador clínico pode ser a distensão abdominal. Então, temos lá, o paciente tem um problema de constipação, o resultado definido para ele, a função gastrointestinal. Os dois indicadores que nós vamos acompanhar é a frequência das fezes e a distensão abdominal. Um ponto importante para a gente deixar claro é que a partir do momento que a gente define os indicadores que serão acompanhados, as outras equipes precisam utilizar esses mesmos indicadores. Então é importante, na hora da passagem no plantão, deixar claro que alguns indicadores foram definidos para aquele paciente e as outras equipes precisam acompanhar esses indicadores. Não adianta, no meu plantão, eu definir alguns indicadores, acompanhar durante o meu plantão e chegar no plantão seguinte ninguém mais acompanhar aqueles indicadores, né? Ou seja, por exemplo, no próximo plantão serem definidos outros indicadores. Não que isso não possa ser feito, mas precisa existir uma coerência entre essas definições. Vamos lá então, já definimos os indicadores, vamos então para a definição das metas. A gente vai definir metas para cada um dos indicadores. Então, por exemplo, no indicador aqui de frequência de fezes, eu quero que o paciente aumente, né? Vamos supor que esse paciente está no nível 1, que é aquele pior nível. O paciente não está evacuando de maneira nenhuma. Isso é o nível 1. Eu quero que evolua do nível 1 para o nível 3, por exemplo, lá no meio do caminho, né? Eu vou colocar como meta de tempo aqui 12 horas para ele
para ele atingir esse resultado. Então, eu quero que o paciente aumente a sua frequência de fezes de 1, que é o pior resultado, para 3, que é um resultado mediano, em 12 horas. Lá no caso da distensão abdominal, vou supor aqui que o paciente não está com uma distensão abdominal muito grande. Vou colocar aqui que ele está aqui, por exemplo, com uma distensão abdominal de 4, não está tão exacerbada. Eu quero que ele então evolua de 4 para 5 também em 12 horas. Então, durante o meu plantão, assumir o meu plantão, eu quero que nas 12 horas do meu plantão a frequência das fezes passe de 1 para 3 e a distensão abdominal passe de 4 para 5. Ou seja, eu resolva parcialmente a questão da frequência das fezes e resolva totalmente a questão da distensão abdominal. Então, novamente, a gente está demorando aqui porque eu estou explicando, mas o processo com essas listas suspensas fica bastante simplificado. Após traçarmos essas metas, nós precisamos agora estabelecer as ações de enfermagem. Da mesma maneira que a gente fez até agora, as ações de enfermagem também possuem listas suspensas. Então vamos definir aqui apenas algumas intervenções, algumas ações de enfermagem. Por exemplo, vou colocar aqui, solicitar parecer ao nutricionista. Essa é uma intervenção, uma ação que a gente pode fazer. Outra ação importante seria a gente planejar a dieta. Planejar a dieta seria uma intervenção importante. Realizar massagem abdominal. Então, só como um exemplo mesmo, então definimos lá nosso problema, nosso diagnóstico, nosso resultado, definimos os indicadores clínicos que vamos acompanhar, definimos as metas de tempo, o nível, o estado de cada indicador, o nível atual de cada indicador, os níveis almejados para cada indicador, definimos as nossas ações de enfermagem. Então, obviamente, estou fazendo aqui apenas um exemplo, mas a gente deveria traçar os outros diagnósticos, os outros resultados, indicadores clínicos, metas e intervenções. Então, nós terminaríamos esse processo com a lista de intervenções, as prescrições de enfermagem, todas prontas aqui. E como eu falei, no final do plantão, a gente deveria realizar a avaliação. Como a gente faz a avaliação? Vamos clicar aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou verificar o estado atual dos indicadores. Então, do resultado. Então, o paciente estava ali. Eu gostaria que o paciente tivesse esse indicador frequência das fezes, que ele evoluísse de 1 para 3 durante as 12 horas. Aí eu posso chegar lá no final e marcar aqui, que o paciente realmente conseguiu atingir 3. Então, era o que eu almejava. No caso do outro indicador, que é a distensão abdominal, eu queria que o paciente fosse para 5. Então, vou anotar aqui que o paciente conseguiu atingir o nível 5. Além disso, é possível também eu marcar aqui, se para este diagnóstico de enfermagem, se o paciente se manteve estável, se ele melhorou ou piorou. No caso desse paciente aqui em particular, com esse diagnóstico de enfermagem, ele melhorou, porque eu consegui que os dois indicadores tivessem uma melhora, que eles evoluíssem para os níveis que a gente tinha pré-determinado, pré-estabelecido. Mas caso isso não aconteça, a gente vai poder colocar aqui, se os indicadores se mantiveram estáveis ou se eles pioraram. Então é importante a gente fazer essa avaliação. Como eu já ressaltei, essa planilha aqui possui informações que foram baseadas no quadro clínico de paciente com Covid-19. Então todas as informações que estão contidas nelas são informações bastante restritas, que não vão ser adequadas para toda uma gama de quadros clínicos de pacientes. Mas
já é uma boa ajuda, uma grande ajuda. E para as atividades docentes, né, de ensino e aprendizado, aí essas intervenções, né, esses resultados, esse diagnóstico que estão na planilha podem ajudar bastante e facilitar a vida tanto dos professores quanto dos estudantes. Nós vamos lançar daqui a pouquinho tempo, daqui a alguns dias, um aplicativo que a gente desenvolveu lá na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, também baseado nessa planilha. Então, é um aplicativo chamado de Enfermagem Covid-19, na qual há uma série de orientações, né, para os enfermeiros, para que eles consultem, para que elas sejam consultadas durante a prática clínica para auxiliar na tomada de decisão. Essa planilha, o link para essa planilha vai estar lá no aplicativo. Então, assim que esse aplicativo for lançado, a gente vai realizar uma publicação aqui no canal e quem tiver interesse, né, pode ir lá na Google Store e baixar o aplicativo, por enquanto só na versão para Android. Bem, nos próximos vídeos nós vamos utilizar em alguns momentos essa planilha, né? Nós vamos discutir as etapas do processo de enfermagem e logo em seguida vamos trabalhar com casos clínicos, né? A gente vai escolher casos clínicos selecionados e nós vamos utilizar essa planilha para desenvolver o processo de enfermagem. Quem tiver interesse pode baixar a planilha e acompanhar o vídeo, realizando o preenchimento dessa planilha no seu próprio computador, tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima.